Olá, tudo bem? Mais uma vez vamos aí a uma rodada de perguntas e respostas a respeito de meditação. Sim, nós estamos abordando esse tema porque é algo que está bem em segundo plano nas redes sociais e a gente acha um assunto muito interessante porque durante a pandemia muita gente está precisando parar, pensar, introspectar para poder seguir a vida. A gente sabe que estão tendo vários altos e baixos aí, picos e oscilações muito grandes dentro da parte de humor, dentro da parte de pensamentos que cada um aí tem à medida que vai enfrentando as dificuldades nessa nova realidade. Tá bom? Por isso que nós estamos fazendo uma série tão grande, tão longa e tão focada em meditação. Vamos lá. Primeira pergunta de hoje. Como meditar para dormir? Como meditar para dormir? Olha só, apesar da meditação, dependendo, de algumas pessoas, a posição que a gente adota para meditar, ela já vai desencadear na gente um certo relaxamento e vai acabar fazendo com que a pessoa durma querendo ou não, tá? Vai também da quantidade de cansaço que a pessoa está sentindo no momento. Mas vamos dizer aí, vamos colocar que a pessoa desse exemplo é uma pessoa que não consegue dormir, está muito agitada, tá? Como é que faz? O princípio, a gente chama de meditação para dormir, mas o princípio é como se fosse fazer um relaxamento e um exercício de respiração, tá? Se você é uma dessas pessoas, pega aí e faz comigo, tá? Eu vou fazer o passo a passo, grava bem. Vai se deitar na sua cama, no sofá, num divã, aonde você achar melhor. Geralmente as pessoas já meditam dessa forma, fazem esse exercício, já indo para a cama para passar a noite de descanso, tá? Então você vai se deitar, de preferência, gente, barriga para cima, tá? Por que barriga para cima, Daniel? Porque a posição que a gente fica do nosso corpo vai fazer com que os líquidos se estabilizem, tá? Eles fiquem numa certa posição que não vai desfavorecer e nem favorecer muito nenhum dos nossos órgãos, tá? A parte linfática também, tá? A parte de circulação, não vai comprimir órgãos, tá? Então por isso que é indicado até dormir de barriga para cima. Não é indicado dormir de barriga para baixo, não é indicado dormir para o lado direito ou para o lado esquerdo. O bom e perfeito modo, digamos assim, de dormir, para que seja benéfico para o nosso corpo, é barriga para cima, tá? Já fica aí uma dica. Então você vai deitar de barriga para cima. Você pode escolher colocar as mãos sobre o plexo solar. Plexo solar, para quem não sabe, terminam as nossas costelas, tem o osso do externo, certo? A gente vai contar aí aquele vãozinho que fica entre as costelas. Esse ponto, tá? Essa região é onde fica o plexo solar. Então dá para colocar uma mão sobre a outra, para poder relaxar os ombros, tá? Porque não adianta deitar na cama lá e botar os braços para cima, dormir assim ou dormir tampando o rosto, porque aí você também vai estar tensionando muito a parte de ombro, de pescoço, de braço. Deixa o corpo leve. Então, deitou, botou a mão sobre o plexo solar. Quer colocar sobre o estômago? Pode botar sobre o estômago, também está valendo. Quer deixar a mão espalmada lateralmente do corpo?
Pode também. Ai, Daniel, eu não consigo dormir de barriga para cima. É questão de costume. Eu também não conseguia, tá? Mas de tanto persistir, a gente acaba mudando, tá? O ser humano, assim como a gente está passando por essa fase, cheia de mudanças, é mais alguma coisa que a gente precisa reformar no nosso conceito, tá? Então, primeira coisa para dormir bem, começar dormindo certo, tá bom? Voltando ao exercício, mão sobre o plexo solar. O que vai fazer? Vai se concentrar na sua respiração. Procure ter uma respiração controlada, não muito profunda, para ter que forçar a entrada do ar e a saída. Deixa ela mais relaxada. Ah, eu não consigo controlar a respiração. Então sim, você pega e você vai fazer 3 a 5 respirações forçadas e profundas. Tá? Como é que é feito? Você vai inalar, puxa o ar pelo nariz, conta mentalmente até 3, solta o ar pela boca. Você vai repetir esse mesmo exercício 3 a 5 vezes. Não conseguir, tenta fazer mentalmente 1 minuto. Essa hiperventilação que você vai fazer com que o seu corpo também relaxe. E a sua mente, ela também fique um pouco mais concentrada no que você está fazendo. Por isso que a gente se concentra nesse exercício de respiração. Tá? Fez de 3 a 5 ou precisa fazer 1 minuto ou mais, faça, não vai fazer mal. Vai dar uma tonturinha? Sim, pode ser que dê uma tonturinha, tá? Mas não é algo que vá fazer mal para você, tá certo? Fez, deixa a respiração acontecer tranquilamente. Relaxa. Fica ainda prestando atenção nela, mas não force-a. Entendeu? E vai ficar lá. Inspira e expira. Tudo pelo nariz. Tá? Para evitar que você resseque garganta e fique tendo que lubrificar, fazendo durante o seu exercício. Tá bom? E fica lá. Tenta se concentrar na respiração e aí você vai começar a fazer um relaxamento corporal. Você vai começar dos pés para a cabeça. Entendeu? Dos pés para a cabeça. E aí você vai. Imagina os seus pés. Aí você sente os seus pés para ver se eles estão relaxados, se não tem algo tensionando. Aí você repara, sobe mais um pouquinho, joelhos. Vê se você está com os joelhos frouxos, tranquilos, nada tensionado. Sobe mais um pouco. Coxa. Presta atenção na sua coxa aí. Tem que estar relaxada. Quadril. Quadril é uma das partes que mais, com exceção do ombro, tá? Que mais a gente custa a soltar. Tem gente até que dorme com um abdômen contraído. Isso não é legal, tá? Não é legal. Quando a gente for dormir, tem que estar em relaxamento. Vários de alguns exercícios, até de caráter metafísico, é necessário que a gente desenvolva a partir desse tipo de relaxamento, tá? Mas se o seu caso é apenas ter uma noite de sono tranquila, vai conseguir também. Pensa no quadril, libera o quadril.
relaxa. Sobe, abdômen, relaxa. Tórax, percebe se está relaxado, relaxa. E assim sucessivamente para ombros, braços, antebraço e mão. E aí você retorna pescoço e rosto. Tá? Tudo tem que estar relaxado. Você estando nesse estado de relaxamento, aí continue na sua respiração focada, tá? Não pensar em nada, e esse não pensar em nada vai ser auxiliado pelo foco na respiração, tá? Em pouco tempo o sono vem e aí você consegue ter uma noite de sono bem boa, tá? Acordou no meio da noite? Pode fazer novamente o exercício que vai funcionar novamente. Cada vez que você acorda, faz o exercício, ele vai funcionar, tá bom? Como meditar deitado? Como meditar deitado? Então, eu já dei uma deixa falando agora nesse outro conteúdo que a gente acabou de conversar, tá? Como fazer para meditar para dormir. O meditar deitado, ele tem o mesmo caráter. Porém, a gente não pode dormir. Entendeu? Então você vai fazer todo esse passo a passo que eu passei, esse exercício de relaxamento e respiração. E diferentemente, ao invés de você relaxar para dormir, você vai usar esse exercício para ficar focado e aí sim fazer o seu conteúdo, digamos assim, mental, do que você precisa meditar. Tá? Não pode dormir. Esse passo a passo pode ser feito em qualquer lugar. Pode ser por uma meditação sentado, tá? Em posição de flor de lótus, posição egípcia, num divã, até mesmo deitado. Qualquer meditação. Tá? Só que aí você, ao invés de dormir, vai entrar com o conteúdo que você quer. Como? A hora que acabou o relaxamento, que já viu que o corpo todo está relaxado, está tudo tranquilo, respiração está liberada, ela está automática e está suave, aí você entra com a sua mente pensando, refletindo em cima daquele assunto que você gosta ou você quer ter a solução. E aí sim, né, dentro da técnica de meditação, depois de você pensar a respeito daquilo, você vai deixar a mente aberta para que a sua própria mente, né, ou alguma informação lhe venha à mente, tá, para solucionar a sua necessidade. Tá bom? Espero ter ajudado. Vamos lá, próximo assunto. Meditação guiada. Olha só, isso é muito interessante porque vem também mais ou menos de encontro com aquele passo a passo que eu dei para você aí no tema meditar para dormir. Eu não fiz com você um passo a passo de como precisava ser feito? Então, meditação guiada, o termo diz, meditação é meditação. Guia. O guia quem é? Guia é uma pessoa ou método que conduz alguém ou alguma coisa a um lugar ou a alguma ação. Tá? Então, a meditação guiada nada mais é do que
pode ser feita por uma pessoa ao vivo, né? Nós costumamos às vezes ter grupos de meditação, onde as pessoas são conduzidas, são guiadas por um mestre de cerimônia, no qual ele vai fazer toda uma narrativa para que aquelas pessoas que estão ali para meditar tenham a noção de para onde conduzir as suas mentes. Tá? No caso, o mestre de cerimônia, ele nunca vai estar meditando, dificilmente. Ele está ali para realmente servir como um guia, para fazer um serviço, um trabalho em prol daquelas pessoas que estão ali. Tá? Então, a meditação guiada vai fazer com que você entre com uma facilidade muito grande, tá? Dentro do seu método de meditação. Às vezes as pessoas visitam locais, tá? Onde a prática da meditação é aberta ao público. Eu gosto muito e prezo muito a importância desses locais, tá? Porque despretensiosamente aquelas pessoas que estão ali, elas não vão querer estar sabendo o porquê, o que você está meditando, o que você está buscando. Tá? Então, quando você for procurar um grupo para meditar, procure um grupo que seja sigiloso, um grupo que trabalhe de forma desinteressada daquilo que você busca, para deixar você livre, tá? Sem pressão para fazer essa meditação. Hoje, com a internet, a gente tem a facilidade da gente fazer meditações guiadas online. Bem como não necessariamente precisa ser um vídeo, pode ser um áudio, só um som. No nosso canal lá, no meu canal, Sifu Daniel Floriani, você encontra meditações, né? Tem 2 meditações lá que são apenas sons, que já é para o pessoal que tem essa pegada da técnica de meditar e quer buscar alguma coisa diferente para fazer um período de meditação. Tá? Então, tem como fazer? Tem. Tá? Não necessariamente você precisa entrar em um grupo para meditar. Tá bom? E é isso que é a meditação guiada. Você ser conduzido por alguém ou alguma ferramenta ao método de meditação. Meditação é de qual religião? Meditação é de qual religião? Mais uma vez, vamos lá. A meditação não pertence a uma religião, gente. Tá? Então, quando alguém disser assim, ó, mas você vai meditar, você mudou de religião, não dê bola, tá? Você não precisa nem explicar, querer... Muitas vezes as pessoas confundem as coisas, tá? Não é porque é uma meditação que ela tem que ter um caráter religioso, tá? O que é fato, sim, é que várias religiões adotaram a meditação como uma ferramenta, como uma prática para fazer com que os seus adeptos cheguem a uma clareza maior de compreensão dos assuntos que nas suas escrituras estão lá contidas. Tá? Então, meditação não é religião, meditação é ferramenta. Tá? Há muito mais tempo existe a meditação do que as religiões. Religiões, elas vieram bem depois, tá? Como o Daniel sabe disso? Meu Senhor, como é que o Daniel sabe disso? Gente, a gente sabe que na história nossa tiveram vários avatares, várias pessoas que se destacaram dentro de várias culturas, tá? Com ideias diferentes,
filosofias diferentes, entendimentos diferentes. Aí as pessoas se identificavam com aquilo que a pessoa estava transmitindo e faziam o quê? Seguiam essa pessoa. Mas essa pessoa ela só tinha uma ideia diferente. Por quê? A gente vê em várias passagens e vários escritos antigos de várias culturas, repito, tá? Não é só a nossa cultura ocidental, eu estou levando em consideração várias culturas do Oriente, aonde essas pessoas ditas iluminadas, né, com clareza de pensamento, elas tinham seus períodos de meditação, sim, elas se retiravam, muitas vezes subiam um monte para meditar, né? Ou às vezes estava lá, subiam um monte para orar, ou se retiravam para a floresta para fazer um período de meditação, fazer um período de clareza e buscar respostas. Isso está escrito em vários livros que falam sobre religiões, tá? E aí o que acontecia? Essas pessoas vinham com essa informação e, com o passar dos anos, as pessoas foram codificando essas informações que determinada pessoa seguia ou deixou dita como norma de conduta e o compilou de forma aonde aquilo servisse como um manual. E aí as religiões foram surgindo aqui, ali, lá. Tá? Dessa forma. Por quê? Porque faziam bem ao povo em questão, seja qualquer local, novamente eu repito, do globo terrestre. Tá? Não quero dizer que exista uma religião melhor do que a outra. Não. Cada qual indivíduo tem o seu intelecto aberto àquela informação que ele busca. Tá ok? Então, você, seja de qualquer religião, esse conteúdo serve para nós todos. A meditação é uma ferramenta que muitos usam. Por que a gente não pode usar também? Eu uso, é claro. Mas e você? Você pode meditar dentro da sua fé. E eu poderia apostar com você aqui agora que se você começar a meditar a respeito da fé, da doutrina que você pratica, você se tornaria uma pessoa muito diferente. Diferente de entendimento e quem sabe também até de ações. Faz o teste aí. Vamos lá? Vamos fazer um teste? Procure meditar em cima da palavra que você leva como religião. Quero ver aí, ó. Deixa comentário para mim. Não esquece disso. Leve o tempo que for. Comenta para mim. Beleza? Vamos lá, mais um circuito de perguntas e respostas. Qual é a próxima? Tai Chi Chuan, como meditar? Tai Chi Chuan, como meditar? Ou, no caso, né, essa pergunta é como meditar usando Tai Chi Chuan. Eu acho que é isso aí, tá? Primeiro, eu não sei se você aí do outro lado sabe o que é Tai Chi Chuan, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar explicar rápido, a grosso modo, o que é e depois eu vou passar mais ou menos como é que funciona a meditação dentro do Tai Chi. Primeiro, o Tai Chi Chuan, tá? O Tai Chi Chuan, seja lá qual seja a sua pronúncia, tá? O importante é que a gente está falando da mesma coisa. Ele é uma arte marcial. Sim,
Tai Chi é Kung Fu? Praticantes de Tai Chi, tenham em mente que o Tai Chi, ele é Kung Fu. Por quê? Os seus movimentos foram criados para, além de trazer essa leveza e fazer aquela troca energética que a gente sabe que no Tai Chi é feita, a técnica foi usada para poder se defender, tá? Se defender de saqueadores, ladrões ou até mesmo de conquistadores, né, que iam para aquela região para tentar tomar o que era daquele povo. Não vou entrar em detalhes aonde surgiu essa técnica, surgiu aquela, tal família, porque existem várias, tá? Várias famílias de Tai Chi. Então, eu vou me ater ao que é, tá bom? É uma técnica onde a pessoa faz uma movimentação suave, contínua, e durante essa prática, ela está fazendo todo um transporte de energia, tá? O chamado Qi. O título Tai Chi Chuan, o Tai significa grande, tá? Mas não é esse grande de tamanho, é o grande de supremo, de superior. O Qi é energia. Energia, sim. Né? Quem está acostumado com a linguagem japonesa é chamado de Ki. Igual tem o Reiki, que é aquela técnica de imposição de mãos, né? Então, o Qi ou Qi em chinês significa essa energia. Xuan ou Chuan é mão. Mão, nossa mão. Então, às vezes a gente pode pensar, grande energia nas mãos. A grosso modo, sim, mas eu gosto de pensar em manipulação da energia suprema. Tá? Eu acho que fica um título mais do que cabível a essa arte que eu adoro tanto, amo, pratico, ensino Tai Chi Chuan. Tá? Como meditar com o Tai Chi. O Tai Chi em si, ele possui uma técnica própria para que a energia seja trocada do corpo, tá? O início de cada Tai Chi tem um movimento, tem uma postura chamada Wuji, que significa vazio, estar vazio. Nesse momento, o praticante já está fazendo a sua conexão terra e céu, tá? Ai, Daniel, mas que assunto é esse? Sim, se você se aprofundar, você vai saber do que eu estou falando. Por isso eu acho tão importante a prática do Tai Chi, tá? Assim como a prática do Kung Fu. Tá? Elas agregam informações aí de terapias que pessoas comuns nem sonhariam, que só o praticante realmente de uma arte tradicional desfruta, tá bom? Então, dentro do Tai Chi, quando a pessoa faz a postura do Wuji, ela já está fazendo essa conexão terra e céu, aonde durante a movimentação, seja ela do Tai Chi ou até mesmo do Qigong, que é uma forma também de fazer essa manipulação de energia, essa troca de energia, na verdade, tá? O praticante
está trocando a sua energia com o ambiente. Quando eu falo ambiente, não é o espaço apenas que ele se encontra. É com toda a natureza. E eu não estou falando natureza de árvore, de pedra, de rio. Eu estou falando de tudo que existe. Sim. Eis um silêncio para que você pense. Você acha que uma arte como o Kung Fu, como o Tai Chi Chuan, como o Qigong, que foi inventado há muito tempo atrás, e eu digo há bem mais de 2000 anos, você acha que ela teria sido criada, ia manter tantos praticantes se ela não fosse benéfica? Eu espero que você tenha encontrado a sua resposta, porque ela é bem óbvia. Os benefícios são dezenas. Durante esse processo do Tai Chi, o praticante ele está com a mente dele focada. Meditação é isso. É estar focado em algo. E ao mesmo tempo, não estar ali. A mente, ela fica num estado de relaxamento para que novas energias, intuições, ideias fluam para dentro dela e aquilo que está dentro da gente silencie por um momento para poder ouvir a voz que vem de fora ou até mesmo a voz interior. Por isso que eu acho importantíssimo o Tai Chi. Tá? Porque tem pessoas que não vão conseguir meditar parado e vão realmente dar valor à meditação dessa forma, em movimento, como o Tai Chi é praticado. Tá bom? Por isso que eu falo para todo mundo que quer, eu quero meditar, mas não consigo. Tentou meditar em movimento? Tem o Tai Chi. Eu não consigo me mexer e pensar ou esvaziar a mente. Medita, sentado, postura estática, paradinho. Meio de meditar? Tem. Agora cabe à pessoa que precisa meditar a sua parcela de dedicação. Tá bom? Meditar é fácil? Sim. Mas não é todo mundo que vai conseguir meditar de primeira. Precisa ter dedicação como tudo na nossa vida, tá bom? Espero ter respondido aí como meditar com o Tai Chi ou como meditar no Tai Chi ou como usar o Tai Chi como meditação. Beleza? Próxima pergunta. Por que meditar 21 dias? Por que meditar 21 dias? Olha aí, eu espero que a galera que estuda psicologia, psicólogos e tudo mais, estejam vendo esse vídeo. Por que meditar 21 dias? Existem alguns estudos, tá, que comprovam que novas atitudes, novos hábitos são consolidados a partir de 21 dias de prática. Tá? Vamos lá. Tentar repetir de novo. De outra forma, se você começar a meditar hoje,
e meditar durante 21 dias, na mesma hora, da mesma forma, você vai estar indicando para o seu cérebro, tá? Para o seu, até a sua parte inconsciente, que aquele método, aquela prática está fazendo parte dos seus hábitos. Então, vai seguir uma escala decrescente. O primeiro dia vai ser difícil. No segundo dia, pode ser que continue sendo difícil, mas já não vai ser tão difícil quanto o primeiro dia. No terceiro dia, pode ser que ainda seja difícil, mas não como os 2 anteriores, e assim sucessivamente. Claro que pode acontecer em algum ponto entre esse primeiro dia e o dia 21 que você tenha algum desabrochar de entendimento onde você parta para uma dificuldade diferente. Ou todo dia você esteja partindo para uma dificuldade diferente. Mas vai de cada um de nós continuar com esse ciclo de 21 dias para a gente superar cada dificuldade que a gente encontra. Não pode desistir. Chegou lá no dia 18. Não quero mais. Não! Olha em relação aos 18 dias anteriores e o quanto falta para fechar 21. Vai fazer sentido parar agora? Não. Então continua. Faz os 21 dias. Daniel, mas então no dia 22 vai ser muito mais fácil. Eu não vou nem precisar fazer força para meditar, nem vou precisar botar despertar para eu lembrar de meditar. Não, gente, também não é assim. Nosso corpo, sim, ele é programável, mas a gente precisa continuar alimentando ele dessa forma, tendo regra de horário, fazendo da forma que a gente vem fazendo, tá? O que vai mudar é que você vai já estar muito mais predisposto a meditar do que deixar ela de lado, a meditação. Tá? Então, por isso, os 21 dias. Tá certo? Faz o teste aí. Galera da psicologia, quer me mandar mais conteúdo para eu abordar acima disso? Bora lá, manda para mim e aí a gente vai fazendo aí, agregando conteúdo a essa informação, tá bom?